Salve galera, Sussonão, beleza? Tranquilo. Ó, a gente estava falando nos vídeos anteriores sobre substantivo, adjetivo, artigo, conversamos sobre todos eles, beleza? A gente trocou ideia, falou um pouco sobre todos eles, mas qual que é o detalhe? O detalhe fundamental e crucial é que a gente estava falando dos vídeos anteriores sobre algumas classes que são variáveis, né? Agora eu vou comentar das classes que são invariáveis, que agora nesse vídeo é o advérbio e a locução adverbial. Esse e o próximo vídeo, os próximos, né, são vídeos mais curtos, tal, porque na verdade a gente vai comentar mesmo. Isso aparece e quando aparece a gente tem que sacar. A primeira delas é o advérbio. O advérbio ele pode modificar o próprio advérbio, o verbo e um adjetivo. Pode modificar essas três estruturas. Então vai devagar comigo. Você vai precisar talvez anotar mais e olhar para as aulas, para a aula, né, e até rever às vezes algum trechinho. Vamos devagar. Quando eu viro para você e falo assim, ó, cheguei cedo, a palavra cedo, ela modifica o chegar. Porque você poderia chegar tarde, você poderia chegar amanhã, mas você chegou cedo, sacou? Então, quando você chega cedo, a palavra cedo modifica o verbo. Advérbio modifica um verbo, beleza. Quando você olha para eles chegaram muito cedo, a palavra muito, ela está modificando cedo. Cedo é um advérbio, aí o muito está modificando o próprio advérbio. Fechado? Então eu tenho um verbo modificando o próprio advérbio, a primeira estrutura. Mas eu poderia falar assim, ó, eram pessoas muito bonitas. Muito está caracterizando bonitas. E bonitas é um adjetivo. Então vamos devagar? Se eu falo em cedo, cedo é um advérbio. Se eu falo em muito, muito é um advérbio que modifica um próprio advérbio. No primeiro ele modificou um próprio verbo, cedo. E se eu falo para o muito no de baixo, no terceiro exemplo, muito está modificando adjetivo. A gente viu essas três estruturas. Quais elas estão modificando? Primeiro de tudo, isso é um advérbio. A gente fala que ele é o adjetivo do verbo. Sacou? É o adjetivo do verbo. A gente chama isso de classe invariável. Primeiro de tudo também é perceber que esse cara é um modificador, um caracterizador. Mas você pode dar uma olhada na locução adverbial. E locução adverbial é uma proposição, mais um substantivo, mais um adjetivo ou mais um advérbio. Só que funciona como advérbio. Funciona modificando alguma estrutura. Dá uma olhada. Se eu digo assim, ó, ele chegou de repente. Ele chegou de repente, foi o jeito como ele chegou. Foi de repente, foi... Eu não estava nem esperando, ele chegou de repente. De repente, modifica o sentido dele chegar. O sentido em que ele chegou. Perfeito. Se eu falo sair à noite é uma expressão. Eu não vou falar sair noturnamente. Eu falo sair à noite. A noite é uma marca de tempo para o verbo. Modifica o verbo. Da mesma maneira, você vai pensar, eles voltarão em breve. Em breve também está caracterizando o voltar. Fechado? Tá, primeira coisa. Mas a gente tem o que a gente chama de advérbios interrogativos. Esses caras, eles determinam a nossa estrutura de pergunta. Por exemplo, se eu falo onde você mora, esse onde, eu quero saber o lugar em que você mora, primeiro de tudo. E se eu falo quando você sai, eu quero saber o tempo que você vai sair. Quando você vai sair para eu talvez sair também, te encontrar e tal. Sacou? A gente chama eles de advérbios interrogativos, porque na verdade eles vão permitir que a gente faça perguntas. Tudo bem? São os advérbios e as locuções adverbiais. Esses caras que têm o poder de modificar um verbo, modificar um adjetivo ou modificar um próprio advérbio. Tranquilo? Bacana, galera. Esse foi o nosso vídeo de advérbio e locução adverbial. Obrigado.